O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 104 do NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas pode, e volta e meia lá na Twitch, /NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E é claro, visitem a nossa parceira, a Odyssey. Lá também tem cupom de desconto, também é o NBA das Minas. E você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Inclusive, a Odyssey lançou aí uma coleção especial e nova, Supergirls, que está fantástica. Antes dos nossos recados paroquiais, gostaria de chamar a minha fiel escudeira. Não dá nem para dizer boa noite, porque a gente está gravando de manhã, são 7h19, né? Eu acabei de cair da cama, mas minha parça já está acordada há mais tempo, né? Porque por lá... Isso é uma mentira, isso é uma mentira. Não? Acordou agora? Acordei agora. São 10 horas. Bom dia, Agatha. Geralmente, eu já falei, né? Eu vivo no fuso horário do Brasil, então eu tenho acordado umas 11, né? Ai, 11 bom dia. meia. Ido dormir às 3. Meu Deus. Por conta do Big Brother, às vezes, por conta da NBA. Então é complicado, mas bom dia, tudo bem? Bom dia, todo mundo acabou de acordar, então tá, gente? Vocês não, né? Porque esse podcast estará disponível mais tarde, mas vamos que vamos. Agatha, antes de começarmos aqui o nosso podcast, eu quero fazer propaganda para os outros. Veja bem, quero fazer propaganda para os outros. Saiu nessa semana o primeiro episódio do NBA 75, em que eu e você apareceremos ainda ao longo desses 10 episódios em algum momento. Moral tá boa, né? E aí, né, quero exaltar esse projeto e esse primeiro episódio. A gente estava até conversando no dia que saiu, né, a narração e comentários de Rob Porto e Fábio Malavasi do primeiro jogo nos deixou arrepiadas. Queria que tu falasse um pouquinho aí, né, como é participar desse projeto, e é muito massa, né, ver um negócio desse tamanho num ano tão ímpar, né, para a NBA, com tanta gente foda envolvida. E aí agora a gente vê se materializar, né? Porque a gente ficou sabendo lá atrás, né? Dos projetos, foi convidada, gravou o que tinha que gravar. E aí agora a gente vê se materializando. Como é que tu vê, assim, né? Isso tornando-se palpável. É muito massa, né? Porque a gente sabe primeiro da competência que os meninos têm para fazer um projeto dessa escala, né? A gente acompanha na Era do Garrafão, acho que o pessoal que ouve aqui acabou ouvindo também, podcast maravilhoso sobre a história do basquete. Para além disso, né, a gente troca muita ideia com eles, são pessoas que nos ajudaram bastante, sempre estiveram disponíveis durante todo o nosso processo de crescimento, né, e ver isso saindo do papel é muito legal, é um trabalho com muita gente envolvida, muita gente importante envolvida, e a gente, né? A gente é aquele pequeno. É aquele parênteses, né? É aquele parênteses, aquelas linhas miúdas lá embaixo. Exatamente. A gente é peixe pequeno, perto das participações.
E, como sempre, eles entregaram um trabalho aí que eu, particularmente, nunca presenciei dentro do mundo dos podcasts. E levando em consideração que é em português, né? Então, esse primeiro jogo tá maravilhoso. Primeiro jogo que eu digo é porque eles tiveram a ideia de fazer Robbie Porto e Fábio Malavasi narrarem o primeiro jogo da BAA, né? E enfim, tá incrível, tem que ouvir. São 10 episódios, cada semana um episódio novo, contando de fato a história da NBA. Então, imperdível, eu diria. Imperdível. Para quem ainda não ouviu o primeiro, pelo amor de Deus, corram no Spotify. Tem em vários lugares, mas no Spotify, que eu acho que muita gente ouve, tá lá NBA 75, só procurar o primeiro. Saiu na segunda ou na terça? Eu sou meio perdida com datas, né? Mas enfim, segunda eu acho, né? Hoje é quinta, sei lá. Enfim, tá lá. Ouçam, pelo amor de Deus. E como a Agatha disse, toda semana vem aí um episódio diferente. Então, já salvem no feed para serem alertados assim que esse novo episódio for disponibilizado, porque de fato é um negócio... É história, né? É história falando de história. Então, ouçam, pelo amor de Deus. Agatha, semana passada a gente veio aqui, falou sobre o All-Star Game, né? Algumas coisas deram uma decepcionada na galera, principalmente no que diz respeito aos desafios. Antes de novo de a gente entrar aqui no nosso assunto, o que você achou desse All-Star Game? Eu sempre acho o mesmo de sempre. Acho que nós duas somos pontos fora da curva, assim, que não é exatamente o nosso momento preferido da NBA, né? Com quem que a gente tava falando? Acho que com o Marcílio, né? Ele perguntou vocês perguntaram qual é o seu momento favorito do All-Star Game. Eu sempre falo quando acaba. Porque pra mim é quando de fato a temporada engata, né? E quando os times começam a levar muito a sério o que vai acontecer aí pelo restante. É quando alguns desistem, né? De fato, já pensam no draft. E quando outros tomam as rédeas e entrou no caminho para ganhar o anel. Então, é aquilo, é um espetáculo, é legalzinho ver uma assista ou outra, mas não me faz brilhar os olhos, não. O que foi mais legal desse All-Star Game, eu diria, foi ali no intervalo, né, a comemoração dos 75 anos com os jogadores, o Michael Jordan chegando e tomando conta. Isso sim, uma grande celebração. Mas o jogo em si, me faltam palavras, assim. O Michael Jordan, que tava todo mundo naquela, né? Será que o homem não vem? Meu Deus do céu, como é que o homem não vem? E de repente, o homem me aparece, né? E realmente toma conta, né? Não tem como ser diferente. Quando o Michael Jordan está no local, ele vira o centro das atenções, né? Não tem como ser diferente. Mas então vamos aí, você já puxou o gancho, né? Do tema desse episódio, que é para falar aí do que a gente espera desse restante de temporada. A gente sempre tem 2 marcos, né, na temporada, para além do começo e do final dela, obviamente, né, que é a trade deadline, onde as coisas né, podem mudar de patamar para mais ou para menos, e pós All-Star, que é quase junto, na verdade, né, mas é como a Agatha disse, né, depois do All-Star as coisas se definem de fato, né, quem vai brigar pelo quê. E aí, antes de a gente começar a falar o que a gente acha que vai acontecer, eu vou trazer aqui, Agatha, lembrando, hoje é dia 24, quinta-feira, 7h20 da manhã. Então, não voltaram os jogos voltam justamente hoje à noite. Então, essa classificação que eu vou passar é até este momento aí de corte, vamos dizer assim, da NBA. Na Conferência Leste, neste momento, a gente tem Miami Heat e Chicago Bulls com exatamente a mesma campanha, os dois que encabeçam aí a lista da classificação. Philadelphia 76ers em terceiro, Cleveland Cavaliers em quarto, também os dois com a mesma campanha. 38-21 para Heat e Bulls, 35-23 para Sixers e Cavs. Milwaukee Bucks é o quinto, 36-24, e Boston Celtics com 34-26 é o sexto. Esse é o bloco que iria, se hoje terminasse, direto aos playoffs. Brigando pelo play-in, Toronto Raptors 32-25, Brooklyn Nets 31-28, Hornets 29-31 e Atlanta Hawks com 28-30, fechando os 4 times que brigariam pelas vagas restantes aos playoffs via play-in. Fora da zona,
Washington Wizards 27-31 e New York Knicks com 25-34 são os mais próximos e que podem mudar alguma coisa, né, Agatha? Porque Indiana Pacers, Detroit Pistons e Orlando Magic já se afastaram, principalmente os dois últimos, que têm apenas 13 vitórias cada um. Já na Conferência Oeste, que esse ano está mais tranquila, vamos dizer assim, porque na Conferência Leste a gente teve muitas mudanças e muita proximidade aí de campanhas, né? Tanto é que os 4 primeiros, os 2 times de cada ponta aí tem campanhas idênticas, né? No Oeste a gente tem o Suns liderando, com larga vantagem, 48-10, o Warriors 42-17, o Grizzlies 41-19, o Jazz 36-22, o Mavs 35-24 e o Nuggets 33-25, indo direto aos playoffs. Timberwolves 31-28, Clippers 30-31, Lakers 27-31, Blazers 25-34, lutando ali pelas vaguinhas restantes via play-in. San Antonio Spurs 23-36, Pelicans 23-36, Kings 22-38, talvez, quem sabe, podem mudar alguma coisa. O KC e Rockets se afastaram com 18-40, 15-43. Agatha, você imaginava que nessa altura do campeonato, né, pós All-Star Game, seria essa a configuração? Vamos começar pela Conferência Leste. O que você acha que seria muito diferente do que a gente tem hoje nesse cenário? Bom, vamos lá, né? Acho que a gente pode dividir as duas conferências em 3 grupos, né? Aí que podem chegar aos playoffs, eu diria, sem falar da galera lá de baixo, que isso é papo até para um outro episódio, né? Então a gente eu dividiria nos 3 primeiros, os 3 do meio aí que estão na briga pelo mando de quadra, de quarto a sexto, e os 4 que vão lutar e vão entrar no play-in, né? De fato. Aí a gente tem aqueles retardatários, eu diria, que são os possíveis concorrentes para entrar nessa briga do play-in. Talvez seria um 4º grupo aí, mas acho que eu coloco todo mundo aí da briga pelo play-in. Nesse primeiro grupo, quando a gente olha para o leste, a gente tem o Miami Heat, que para mim já era esperado, né? O Miami Heat que se reforçou no começo da temporada, que tem Kyle Lowry, que tem o Oladipo começando a treinar já com o time, então pode ser que seja uma ajuda aí para os playoffs mais para frente. E um time que a gente já sabia do potencial, da força, da concisão, um time organizado pelo Eric Spoelstra, gerenciado pelo Pat Riley. Então, assim, é muito difícil o Heat dar errado, né? Com todas as peças certas, porque é um time que é conhecido por ter essa força, essa organização. A gente sabe, já chegou aí, com exceção da temporada passada, mas na retrasada, a um patamar incrível de final da NBA. Então, não esperava muito diferente do time de Miami. Em segundo lugar, a gente tem Chicago Bulls, né? Aí, surpreendidos. Nos palpites da temporada, Renan Ronchi, né? Falou que o Bulls ia chegar. Eu imaginei que fosse demorar um pouquinho mais de tempo para que esse time se entendesse nesse nível, né? A esse nível de segundo lugar. Mesmo recorde aí do Bulls, à frente de 76ers, à frente de Bucks, de Nets. Mas está aí, está muito bem e jogou muito tempo sem seus principais jogadores jogando juntos, né? Então conseguiu fazer aí um caldo bem bom, bem grosso de tudo que tinha e parece que tem dado certo. Em terceiro lugar, a gente tem o 76ers, né? Que conseguiu se manter no topo. Isso daí a gente tem que dar um crédito importante, né? Mesmo com todo o drama de bastidores acontecendo, mesmo com o Ben Simmons não querendo jogar. E agora pode se tornar um time mais interessante ainda, se o Harden encaixar de fato, né? E um sério candidato aí ao título, caso esse time dê certo, né? O Embiid se mantenha saudável, a gente sabe que ele tem esses problemas aí no joelho, mas uma baita adição, que foi aquela troca que a gente tem um episódio só sobre isso, quem quiser ouvir, mas é a famosa troca win-win. E ainda dentro desse grupo, acho que eu vou pôr o Cavs, até pelo número de vitórias, mesmo recorde do 76ers, à frente do Bucks, à frente do Nets, à frente do Hornets, do Hawks.
por essa, eu acho que nem você esperava, nem eu, nem Evelyn. Nem Evelyn, que eu ia Kevs, falar agora. né? E olha que a gente teve Colin Sexton se lesionando lá atrás e nada mudou, né? Pois é, exatamente. Um time que só melhora. E essa, pra mim, é a grande surpresa, com mando de quadra, por enquanto. Queria saber de você desse primeiro bloco, Drica. Alguma surpresa? Dos 4 primeiros, Chicago Bulls e Cavs, para mim, são surpresas, assim, né? Como você disse, o Heat, na temporada passada, ele né, já estava, né, um time maravilhoso. Manteve a sua base, eu acho que isso é fundamental para qualquer time que, né, queira brigar por um título. A gente viu isso no caso do Warriors, na dinastia do Warriors, a gente viu o Bucks chegando ao título com a base, né, com a mesma base que tinha e trazendo peças pontuais, e foi o que o Miami Heat fez, né, manteve a sua base, Jimmy Butler, Paul Adebayo, enfim, manteve a sua base e trouxe peças pontuais, né, para preencher lacunas que talvez faltaram lá atrás quando o Miami Heat, né, chegou à final da NBA. Então, eu acho que era mais do que esperado por tudo isso, pela questão organizacional fora de quadra, por ter um treinador extremamente inteligente e que também está fazendo um trabalho de longuíssimo prazo. E aí, essas questões de manter a sua base com jogadores muito bons e trazer jogadores muito bons, né, Carol Nash, para preencher aí essas lacunas. Então, era esperado. O Sixers já é um time que vem brigando lá em cima na temporada regular há bastante tempo, né, capitaneado aí pelo Joel Embiid, embora a gente tivesse todo aquele clima, né, na temporada passada com a eliminação diante do Atlanta Hawks, que eu acho que foi um golpe, acho não, né, tenho certeza, foi um golpe duríssimo para a franquia Philadelphia 76ers, e aí vieram todos os problemas sequenciais aí, né, com a questão da exposição, vamos dizer assim, de Ben Simmons por parte de Joel Embiid, de Doc Rivers, enfim, essa novela que todo mundo já sabe, a gente já falou aqui, e será falado, né, daqui a pouquinho, quando a gente falar aí sobre as mudanças. Então, já é um time que vem brigando lá em cima há bastante tempo e também manteve pelo menos aí o seu porto seguro, né, que é o Joel Embiid, vem fazendo mudanças nos anos, até porque, né, o famoso processo não tem dado certo como se imaginava, então mudanças são feitas para que isso aconteça. E é um time muito forte, né, e ficou ainda mais forte com a chegada do James Harden. A gente, assim, eu particularmente tenho várias ressalvas ao James Harden, ao comportamento de James Harden, mas ele dentro de quadra, quando está, aspas, feliz ou motivado, a gente sabe o que ele faz, né? Então, ao lado de Joel Embiid é o que a gente quer ver depois dessa pausa aí e da recuperação dele, pra gente ver se vai colocar aí o Sixers realmente, não só como um time de temporada regular, como vem sendo ultimamente, mas um time que pode chegar a uma final de conferência, uma final de NBA, que é o que se trabalha e se espera, eu acho, até há muito tempo do Sixers, né? E vem parando aí reiteradamente nos playoffs, como ano passado, de uma maneira até bastante surpreendente. O Cavs eu jamais, assim, com todo respeito ao Cavs, eu jamais imaginaria que ele estaria nesse momento num mando de quadra. Na verdade, eu acho que todo mundo, olhando para o leste, não imaginava talvez nem que ele estivesse numa zona de play-in, que dirá em quarto lugar nessa altura do campeonato, sabe? E é como você disse, é um time que vem melhorando. Eu lembro que a gente gravou lá atrás com a Evelyn, no começo da temporada, quando o Cavs começou bem, assim, ó, o Cavs é um dos times, assim como o Chicago Bulls, que eles são surpreendentes, mas eles vêm mantendo essa campanha desde o começo, né? Ao contrário, por exemplo, do Washington Wizards, que chegou a liderar a conferência, mas a gente sabia que isso era fogo de palha. E o Cavs não, desde o começo da temporada, vem fazendo uma temporada bastante regular, né? E a campanha mostra isso. E lá atrás, tinha sido na semana ou alguns dias depois da lesão do Colin Sexton, e a Evelyn estava assim, né, desolada, o que é completamente normal, né, quando você tem um cara como o Sexton se machucando num momento tão bom do time. E aí a gente falava, né,
tá tão bem, e agora o que vai acontecer? Não aconteceu nada, o time continuou e continuou muito bem, teve representantes no All-Star em sua casa, mais de um, inclusive, e vem mantendo essa toada, assim, eu acho que é um time que esperava-se que demorasse um pouco nessa reconstrução, é um time muito jovem, mas é um time jovem / maduro, que vem sabendo fechar os seus jogos, que vem sabendo ter personalidade com times que, em tese, deveriam estar na sua frente, sabe? E então, surpreendente esse Cavs. O Bucks eu esperava que estivesse mais à frente, mas aí entram essas surpresas, né? E aí depois a gente fala do Celtics para baixo, tá, Amada? Eu gostaria que você puxasse, inclusive, para não dizer que sou eu, né? Pois é, um baita Cavs aí, então fica como surpresa. Agora, nesse segundo bloco, a gente tem o Bucks, o Celtics, que deu uma grande guinada, né? Tava até fora do play-in. O Raptors, que para mim também é uma surpresa, está nessa 7ª posição. E o Nets. Agora, esse Nets aí vive um drama, né? Tem que dizer, a gente avisou, né, Drake? Eu gostaria de informar que a gente avisou. Temos também o Hornets, que a gente esperava que fosse um pouco melhor devido à última temporada. Hawks e Wizards, que você já mencionou tudo isso, obviamente, mas só para fazer uma passada aí novamente. Dos times que a gente citou, nos últimos 10 jogos, o melhor time é o Boston Celtics, com 9 vitórias e 1 derrota, mas não está muito atrás o Toronto Raptors, que ganhou 8 também dos últimos 10. Compensação, o Hornets só ganhou 1 dos últimos 9 e o Nets só 2 dos últimos 8. Então, é um contraste, né? 6º e 7º muito bem, 8º e 9º muito mal. E o Wizards e Hawks 5-5, 4-6. Então, nessa luta, né? Dois times que estão bem medianos, de fato, ao longo da temporada. Fato é que essa briga final aí vai ser interessantíssima, né? Existe 3 jogos aí de 3 derrotas de diferença entre Celtics e Nets. Então, existe inclusive a possibilidade de que o Nets se safe, dependendo de como o Ben Simmons se encaixar desse play-in. Mas eu acho que essa zona de play-in já está começando a se configurar de certa forma, a não ser que algo aconteça. O que mais me impressiona é o Knicks, né? Fora disso tudo. Um Knicks que se esperava muito, que ficou em 4º lugar na última temporada e que, enfim, manteve um elenco e trouxe algumas adições, né? Trouxe Kemba Walker, a gente esperava que fosse dar em alguma coisa, Mitchell Robinson voltou, então se esperava um pouco mais do New York Knicks, não recebemos. O povo de Nova York já pode voltar à vida normal, que é uma vida de sofrimento há alguns anos, muitos anos, e o Brooklyn Nets eu acho que agora deve trilhar um caminho em que se acerte um pouco mais. Não sei se melhora muito de posição, mas eu acho que chega um pouco mais inteiro para não passar vergonha nos playoffs, né? Eu acho que é basicamente essa configuração hoje da Conferência Leste, uma conferência que ao longo dos anos tem se tornado cada vez mais competitiva, né? Levando em consideração aí que os 12 primeiros times dos 15 são times que hoje têm capacidade, de fato, de ir para playoffs. Isso é muito interessante, tem, de fato, a possibilidade. E os 3 últimos times estão numa reconstrução muito legal. O Pacers fez movimentações interessantes, o Pistons, a gente nem precisa falar, e o Magic também. Então vamos entrar nesses últimos 3, mas foi justamente o que eu disse no episódio de palpites. Eu falei que para mim 12 times iam ter a possibilidade de ir para playoff, enquanto a gente teria só 3 times mais para baixo, né? No caso, eu tinha trocado o Pacers pelo Cavs, um baita erro, né? Mas ainda assim ficou nessa configuração 13 e 12 aí, 12 e 3, perdão.
E, enfim, estou muito ansiosa, porque eu acho que a partir de agora, as coisas vão ficar muito loucas na Conferência Leste. E tá bem diferente na Oeste, né, Drica? A Leste esse ano, assim, e realmente, né, a gente teve muitas trocas aí de posição durante a temporada, né? O Nets chegou, assim como o Wizards, por um bom tempo, liderou a conferência, né? E aí a gente entra nesse mérito, né, que você falou. As coisas podem mudar, né, para o Nets. A gente tem um Ben Simmons que vamos ver no que vai dar, né? Até que ponto ele vai estar saudável. Apareceu já para treinar, continua fazendo seu tratamento psicológico para ter condições, né, mentais de entrar em quadra depois de tudo. Tem Kyrie Irving, né, que é aquela coisa, joga uma, folga duas e assim vai. E aí a gente tem que ver se o Celtics vai manter esse ritmo, né? Começou muito mal a temporada, muito mal. Mas em 2022 é o melhor time da NBA. Então a gente tem que ver se o Celtics vai aguentar esse ritmo e o que será do Brooklyn Nets, pra gente ver aí como é que vão mudar as coisas. Com relação ao Knicks, ontem inclusive estava lendo isso, né? O Kemba Walker que você mencionou vai ficar em Agatha. Vou fazer um parênteses nesse episódio para te perguntar se você imaginava isso, tá? Kemba Walker foi trocado, né? Boston Celtics foi parar no Knicks, aquela coisa toda. Lembrando que ele passou 8 temporadas no Hornets, foi All-Star mais de uma vez, né? Era o cara no Hornets, aquela coisa toda. Em comum acordo, que é um termo muito utilizado no futebol brasileiro ultimamente, né? Em comum acordo é um negócio impressionante. Ele e o Knicks resolveram que ele ficará, aspas, encostado até o final da temporada. E aí depois, né, off-season, ele tem um contrato que pode ser negociado e tudo mais, mas ele não joga mais. Já tivemos uma situação semelhante, né? Ele foi tirado da rotação, depois ele voltou, fez um triple-double, aquela coisa toda, achava agora vai, mas não, vai ficar encostado, não joga mais nessa temporada. Você imaginava isso para Kemba Walker? Olha, após uma passagem pelo Boston Celtics, as coisas devido ao histórico dos armadores que passaram por lá nos últimos anos, vamos levar em consideração Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Kemba Walker, Dennis Schroeder. Parece que o Boston Celtics não é o melhor lugar se você quer continuar tendo uma carreira, né? Não, Kyrie Irving foi ele que se estragou, nem vem. Mas assim, Drica, fato é, passou no Boston Celtics, independente do motivo, a sua carreira está prestes a terminar, né? Então, eu imaginava que Kemba ia se dar um pouco melhor em Nova York, que ia ter um pouco mais de espaço, e por ser ele sempre quis ir para Nova York, né? Sempre quis jogar por lá, mas já estava jogando muito mal há muito tempo. É que você, como clubista, não demorou a admitir, demorou um pouco. Demorou, mas eu admiti já lá atrás. Ele dava um sorrisinho e você ficava... Daí eu ficava, exatamente. Mas é maluco, né, de ver como o Boston Celtics mata os armadores que passam por lá. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Eu acho que o nosso time ele precisa ser todo construído no draft, entendeu? Os meus 3 amores são de draft, continuem lá e vida que segue. Enfim, só queria fazer esse parênteses porque eu fiquei realmente muito chocada assim, com a informação ontem. Muito, muito chocada mesmo. Não... É triste, né? É triste, eu diria. E a Isaiah Thomas tá fazendo ponto a roda, hein? Na G-League, não quero dizer nada. Mas enfim, essa é a configuração aí da Conferência Leste. Agatha, hoje, tá? Levando em consideração que a gente tem mais ou menos, tá, gente? Não é uma conta certeira aí. Mais ou menos 20 jogos para cada time ainda, até o final aí da temporada regular. Mais ou menos 20 jogos. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Levando isso em consideração, essas campanhas e essas mudanças aí, né? Que algumas mudanças mais drásticas, outras mais suaves. Hoje, se terminasse lá no final, se hoje a gente pulasse lá pro final, quem você colocaria nas 6 primeiras posições e quem brigaria por play-in na Conferência Leste? Bom, nas 6 primeiras posições eu colocaria... acho que o que temos hoje, de fato, talvez o Brooklyn Nets possa chegar
tiver uma boa guinada, eu não desacreditei desse time, até porque veio para o Nets também Seth Curry, né? Então a gente tem uma adição interessantíssima nesse time. E para o play-in, imagino que Hawks deve entrar, que Hornets deve entrar, Raptors, e aí ficaria, né, entre Nets ou Celtics essa última vaga. Acho que é isso. Mas Wizards eu já desisti, assim como o Knicks. Olha, New York Knicks é um negócio complicado, entendeu? Aquela coisa, achou que vai, agora vai, não vai. Não vai, foi só um delírio coletivo, talvez. Conferência Oeste, tá um pouquinho mais definida, né? Como a gente falou ali no começo, o espaçamento entre elas é maior. A gente tem de novo um Phoenix Suns muito, muito coeso, né? Um time de fato muito coletivo e vai liderando aí com certa folga essa Conferência Oeste. Mas, Agatha, a gente tem vamos fazer um asterisco aqui nesse Phoenix Suns. Por quê? Porque Chris Paul se lesionou, né? Chris Paul vai ficar aí de 6 a 8 semanas mais ou menos. Ele sofreu uma lesão no polegar e deve ficar, né? Isso tudo na posição do deve, né? Porque às vezes as pessoas, tal qual o Giannis Antetokounmpo, hiperestendem seu joelho e no outro dia tá lá fazendo um jogo de MVP. Mas a tendência é que ele fique de 6 a 8 semanas fora, por causa dessa lesão no polegar. Apesar disso, né? A gente sabe o que temos no Phoenix Suns, né? A gente tem aí um time muito bem estruturado, né? Aí a gente tem que ver quem é que vai ficar nessa armação, né? Se o Payne, se o Payton, enfim, quem é que vai assumir a responsabilidade aí do CP3 na armação desse Suns. Então esse é o asterisco, né, no Phoenix Suns. Mas tem uma boa gordura aí para queimar e tem um time bastante completo. Aí a gente tem o Warriors, o Grizzlies, o Jazz, o Mavs e o Nuggets ali já encaminhando as suas classificações, o Wolves, o Clippers, o Lakers e o Blazers lutando lá no play-in. Inclusive a gente tem aí, né, o que a gente queria ver, tem 2, 3 temporadas atrás, a batalha de LA nos playoffs, que nunca acontece, porque sempre tem um time que se perde. Amanhã, sexta-feira, meia-noite, de sexta para sábado, a gente tem esse jogo aí, pelo menos na temporada regular acontece, né, porque nos playoffs não tá fácil. Agatha, você imaginava que o Oeste seria assim não mais tranquilo, mas que ele seria mais definido assim aos nossos olhos do que o Leste, né? Você que sempre foi uma pessoa que falou, né, que o Oeste é mais forte, aquela coisa toda, e realmente, de fato, nos últimos anos é uma conferência mais equilibrada. O Leste foi no ano passado, nada comparado a essa temporada, que está realmente assim, bem doida. Mas você imaginava essa configuração? Lembrando que eu quero novamente aqui queria que você destacasse, para além desse espaçamento entre as franquias, Memphis Grizzlies em terceiro na Conferência Oeste. Pois é, né? Vamos fazer essa divisão dos grupos aí, deixando nesse primeiro grupo o Suns, Warriors, Grizzlies e Jazz. Levando em consideração que o Suns está numa posição muito confortável, ganhou 9 das últimas 10, somente 10 derrotas, né? Lembrando que o recorde da NBA é de 9 derrotas do Golden State Warriors. Então, assim, muito próximo de uma temporada que pode ser histórica, não só para o Suns, mas também para a NBA, né? Ficar ali entre as melhores campanhas de temporada, assim, da NBA inteira, da história. Um Warriors que a gente esperava que fosse bem, mas não fosse tão bem, né? Levando em consideração que é praticamente o mesmo time da temporada passada, né? E jogou praticamente com o mesmo time da temporada passada, que sofreu para bater o Grizzlies no play-in e não entrou, né? Ficou de fora dos playoffs. Então hoje a gente tem o Stephen Curry que começou com uma temporada digna de MVP e agora tá batalhando de fato para voltar aos eixos, ainda não conseguiu. Tem melhorado, mas ainda não é o Stephen Curry do começo da temporada. O Klay Thompson voltando também, que ainda não engatou. Mas a gente sabe do potencial, a gente sabe do tempo de quadra que eles têm juntos. E, enfim, segundo lugar não é pouca bosta,
para um time que tem algumas coisas ainda para ajustar, mas é aquele time que criou uma cultura organizacional e sabe fazer muito bem aquilo que se propõe a fazer. O Grizzlies é um time que eu gosto muito, sou fã real de todo o trabalho que foi feito dentro dessa equipe. Tinha ficado um pouco resignada, se é que eu posso utilizar essa palavra, com a troca do Valanciunas, né, pelo Steven Adams, para abrir, enfim, salário e tudo mais. Pensei que isso fosse diminuir a força desse time de alguma forma, mas não me parece que esse foi o caso, né? Pelo contrário, é um time que tem se organizado muito melhor. Jaren Jackson Jr., quase um trava-língua, né? Voltou também e é um cara que eu adoro assistir jogar. E Ja Morant, né? Dá aquela pausa, né? E Ja Morant. Pois é. O que dizer, né? Que eu vi gente falando temporada de MIP, mas para mim fazendo temporada de MVP. Não é MIP, estamos falando de um jogador de 22 anos fazendo temporada de MVP, de fato, levando esse Grizzlies aí à terceira colocação. E não fica atrás do Utah Jazz, né? Donovan Mitchell também fazendo uma baita temporada, Rudy Gobert, como sempre, um grande protetor de aro. E se mantém dentro dessas posições. Já faz um tempo que o Jazz quer beliscar esse título, né, Drica? Faz um tempo que o Jazz se mantém aí, já foi líder de temporada, já foi vice-líder e agora está em quarto lugar, buscando chegar onde nunca chegou de fato, mas sempre tem uma pedra no meio do caminho, né? Vamos ver esse ano o que acontece. Ali no segundo bloco, Drica, vamos falar deles. Tem alguma surpresa para você? No segundo bloco? Exato. Dallas Nuggets, Timberwolves, Não, vamos deixar os 4 lá. Dallas e Nuggets ali. Cara, assim, o Dallas, ele eu lembro que também, né, no episódio de palpites, bastante gente colocou o Dallas como decepção. Porque a gente olha pro Dallas e vê meio que um Luka Doncic, assim, né? Ponto. Não que não tenha ninguém, mas que falta alguém, não do calibre de Luka Doncic, mas que consiga ser uma base de fato para ele, né? E, assim, começou pior a temporada, o Mavs, né? Tava fora da zona dos playoffs, conseguiu entrar e tá aí Dallas e Denver, né? Nessa troca ali de quinto, sexto, quinto. 2 vitórias à frente do Denver de Jokic, seu MVP. Mas eu acho que não vai mudar muito disso não, sabe? Até, assim, o Jazz, como a gente falou, o Jazz tá uma vitória à frente só do Mavs, mas é um time mais pronto, eu diria, né? É um time que não faz movimentações bruscas há bastante tempo, justamente pensando nessa continuidade e vendo que na temporada regular o time tá fazendo seu trabalho muito bem feito, né? Como você disse, liderou a conferência temporada regular, foi vice temporada regular, tá sempre lá em cima na temporada regular. O que falta talvez ao Jazz é uma peça, sabe? Uma peça para conseguir nos playoffs avançar, que era o que faltava pro Suns, por exemplo, pro Suns mudar, né? Completamente, assim, de patamar. Chegou o Chris Paul, mudou o negócio. Bateu na trave, bateu, mas chegou na final da NBA. E eu acho que pro Jazz é a mesma coisa. Então eu acho que Mavs e Nuggets não vai mudar muito, tá? Vai ficar ali. Assim, claro, eles podem se alternar no quinto ou no sexta colocação, mas eu não vejo os dois nessa reta final conseguindo ultrapassar esse bloco de 4 que para mim tá bem definido, né? O Grizzlies, para muita gente é uma surpresa, mas eu acho que já vem, como você disse, já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, e o Ja Morant é um cara absurdamente incrível. Muita gente fala, jogador de highlights, e por favor, alguém, pelo amor de Deus, pare e assista esse menino jogar, não assistam só highlights, né, porque ele é fenomenal, assim, não existe, como diz o Doncic, perguntado no All-Star, perguntaram para ele como ele, usando uma palavra, como ele definiria Stephen Curry, ele usou unbelievable. Eu acho que é a mesma coisa pro Ja Morant, assim, é inacreditável o que esse menino faz. Então eu acho que não vai mudar. Esse bloco aí de 6, para mim, não muda, tá? Não muda. Pode mudar o Dallas e Mavs ali, Dallas e Nuggets, a colocação de cada um, mas eu acho que o bloco que vai direto aos playoffs é esse. Agora,
do 7º, 8º, 9º e 10º, daí o bagulho fica louco, entendeu? Porque não imaginava Clippers e Lakers, por exemplo, na situação em que eles se encontram nesse momento. Tampouco Timberwolves, né? Por outros motivos, no caso. Exatamente, eu também acho que esse bloco fica assim, deve se manter esses 6 primeiros. Agora, me surpreende o Timberwolves em 7º, um time que não conseguia fazer isso há muito tempo, né? Sempre tinha aos 2 anos tem uma equipe interessante, faz algumas movimentações, mas mesmo assim nada, e morre na praia, né? Mas parece que agora as coisas estão se encaminhando a algum lugar. Não sabemos exatamente qual. Que lugar é esse, né? Mas parece que estão. É um time que vai ver o rostinho dos playoffs aí novamente, muito provável. Se conseguir passar do Clippers aí, né? Não vamos zicar os coitados, né? Chega no play-in, tá ali a um passo e pau. Pois levando em consideração aí que teria que brigar um play-in aí. E eu gosto de ver o Timberwolves aí mudar um pouco essa cara, né, dessa conferência. O Clippers, eu compreendo a colocação aí. Perdeu o Kawhi, perdeu o Paul George, e assim, acho que você não pode esperar muito de um time que perde suas 2 grandíssimas estrelas, né? Não são ladeira abaixo. Não são só seus 2 principais jogadores, mas são grandes estrelas da liga, de fato, fora do time nesse período. Então, assim, tem feito o que pôde, né? Para se manter aí e ver se alguém volta o quanto antes para dar tempo de jogar um playoff. Agora, Los Angeles Lakers é o time que deu incrivelmente errado, né? Gostaria de dizer que eu avisei também, né? Mas tudo bem. Pois é aquilo que a gente falou. Ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado. A probabilidade era que desse muito errado de fato. E foi o que aconteceu. Não se pode esperar muita coisa. O LeBron hoje fica bravo, mas é preciso lembrar que foi o LeBron quem pediu muitas dessas movimentações. O Russell Westbrook lá, ao invés de Buddy Hield. Então precisa arcar de fato agora com as consequências das suas escolhas e fazer o melhor. E aí, para mim, a gente tem também outro fator dentro desse Lakers que tá na hora de admitir que Anthony Davis é de papel. Sabe? Está na hora de admitir que Anthony Davis não será um jogador saudável em sua carreira. E que isso faz com que ele não possa ser o futuro do Lakers. Está na hora de a gente admitir isso daí. Ele pode estar passando a temporada inteira com lesão. Ou quando uma hora é quadril, uma hora é panturrilha, uma hora é tornozelo. Ele não fica saudável. Não fica. É impressionante. Essa última lesão, eu vou te dizer que eu fiquei assim, meu Deus, gente, mas qual que é o amaldiçoado, coitado? Pois ele joga 2, 3 jogos e se machuca. Não é um jogador que, infelizmente, né, vai ficar assim, um jogador incrível. Acho que todo mundo vê o quão game-changing o Anthony Davis pode ser saudável. E o quão importante ele é para qualquer time quando ele tá no auge ali dele. Mas se esse auge acontece em 20 jogos de 80, é complicado você manter um jogador com uma folha salarial e colocar ele como o jogador do time para o futuro nessas configurações. Então, tá na hora do Lakers pensar direitinho em muita coisa essa temporada, né? Durante esse processo. E o Trail Blazers aí, né? Em 10º, tentando se segurar em algum lugar. Damian Lillard já desistiu da temporada, já foi descansar, já foi cuidar do que precisava ser cuidado. Mas eu imagino que o Blazers também fique aí. Não vejo o Pelicans. Assim, são só 2 derrotas aí de diferença entre esses 2 times, o Pelicans, Spurs e o Trail Blazers, né? Tudo pode acontecer dentro desse cenário. Acho que o Spurs, dentro desses 3, é o time mais organizado. E para mim, eu queria ver DeJounte Murray no play-in. Mas é isso, eu acho que ficamos nessa configuração também aí, com 3 times lá embaixo, sem chances mais. E esses 3 brigando pela última vaga do play-in para jogar provavelmente contra o Lakers, contra o Clippers, que não vai ser tarefa fácil, mas eu escolheria o Spurs, Drica, e você? Eu também. Assim, nada contra o Portland Trail Blazers, né?
mas se dissolveu também, né? Eu acho que o Lillard já largou mão, assim, tudo bem, ele tá lesionado, aquela coisa toda, mas não vai fazer nenhum esforço pra voltar justamente por isso, porque ele sabe que não tem nada ali agora pra ele, entendeu? Vai ter que reconstruir esse time. E, assim, o Spurs tem a minha simpatia, entendeu? Tem o Greg Popovich, já tem a minha simpatia. E eu acho, de fato, que o seu queridíssimo, né? Lembrando aqui que a Agatha é fã incondicional de DeJounte Murray, merece, né? Pelo menos mais um joguinho. Depois a gente vê o que faz no play-in, mas pelo menos entrar aí nessa zona. E falando na zona de play-in, Agatha, se terminasse hoje, por exemplo, a gente teria Wolves e Clippers, Lakers e Blazers. Quem vencesse de Wolves e Clippers indo direto, quem perdesse jogando contra o vencedor de Lakers e Spurs. Vamos botar o Spurs aí. Quem você acha que passaria aos playoffs nesse play-in dessa configuração que a gente imagina? Eu imagino, assim, com as timelines aí de volta de alguns jogadores e tudo mais, deveria, em tese, ser Clippers e Lakers aí. Mas eu gostaria bastante de ver um Timberwolves indo para os playoffs. Eu gostaria também. Meu Deus, Rodrigo chora, né? Rodrigo chora. Agatha, é isso então? Algo a mais que você acha e espera que aconteça nesses 20, mais ou menos, jogos de cada um? O que você acha que pode acontecer aí? Principalmente depois dessas mudanças que a gente teve, né? A gente tem algumas interrogações ainda aí para serem respondidas, né? Como, por exemplo, se a gente vai ver o Ben Simmons, quando veremos o Ben Simmons, se vai dar tempo de o Ben Simmons voltar, se esse Nets vai, de fato, ir aos playoffs, ou se deu tão errado tudo que não vai nem aos playoffs, o que eu espero, de fato, do fundo do meu coração que aconteça. Quais são os seus últimos desejos para esse fim de temporada regular? Eu quero que a coisa pegue fogo, né? Que esses times aí que ainda tem chance engatem de fato, que esse Dallas deu uma guinada, o Nuggets também, a gente sabe dos problemas dos dois times, mas que eles se fortaleçam, que o Nets encaixe, que o Sixers encaixe, que eu quero ver. Não acho que vão chegar, que o Nets principalmente não acho que vai ganhar alguma coisa, mas que encaixe, que a Vidura tem que voltar. Kyrie Irving tem que se vacinar. Pois é, Kyrie Irving tem que se vacinar. E quero ver como o Ben Simmons joga, mas eu tô torcendo para que esse final aí seja desses times mais importantes fazendo uma grande batalha para finalizarem aí na maior posição possível, levando em consideração play-in, levando em consideração especialmente o mando de quadra, né? E que a gente tenha novos personagens, né? Ver um Cavs nos playoffs novamente, ver um Timberwolves, é muito legal para dar aquela renovada na liga, né? Os novos fãs sempre surgem com esses novos times, então vai ser muito massa. Olha, é bom estar de fora, né? É bom, né? Fica aí só querendo que o circo pegue fogo. Já tá lá muito feliz com o seu menino fazendo triple-double. Você, assim, eu acho que o OKC, ele é uma máquina de produzir jogadores de triple-double, né? Porque Josh Giddey tá lá, né? Tá lá. Resolveu ficar com o lugar de Russell Westbrook. O menino, de fato, vai dar bom. Então é bom ficar de fora, assim, né? Olhando de longe, assim, e o circo pegar fogo. Eu prefiro que meu time suba pra mando de quadra, continue nesse ritmo. Hoje tem jogo contra o Nets, inclusive. Então tá. Espero que o Nets fique de fora e... E a senhora vai estar comentando jogos nesse final de semana? Pois então, né? Reza a lenda, hein? Que estarei lá comentando o jogo do seu MVP. Aliás, Agatha, mantém aí. Vou dizer na transmissão, hein? Que o seu MVP é o Jokic. Mantenho? Mantém essa palavra firme, né? Não, ótimo. Aos desavisados, muito provavelmente estarei em Portland e Nuggets no domingo, a partir das 10h30. O jogo começa às 11h. Vamos ver o que dá, né? Esse jogo. Agatha, eu particularmente, assim, né? Minha opinião é que o Nuggets vai passar o carro em cima do Portland, né? Vamos ver. E você? Qual é o seu palpite para esse jogo? É o que esperamos sempre com relação ao Portland, né? Né? Coitado do time.
tá meio esfacelado, né? Esfarelou ali o Portland, mas tudo bem, coitado. Vamos aguardar para ver o que vai ser da próxima temporada. O que farão para Damian Lillard na próxima temporada, né? O que trarão para manter o homem lá? Embora o homem viva jurando amor aí, né? A Portland e aquela coisa toda. Vamos ver o que acontece. Algum recado paroquial, Agatha Máximo? Acho que era esse da sua grandíssima participação. E é isso, a gente volta semana que vem, né? Semana que vem. Até semana que vem, gente. Se eu não tiver explodido, né? Ah. Eu acordei com uma guerra aqui. Para. Vamos aí mandar energias para que a Agatha fique na pontinha e nada chegue até a pontinha, né? Então, aproveite quer dizer, não dá nem para dizer para aproveitar o seu fim de semana, porque, né, não sabemos o que será. Até semana que vem, minha querida. Até, um beijo.